Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Renata. Boa Você tá no. noite. Oi. Agora sim. Seja bem-vinda, né, no nosso web hour. Queria agradecer mais uma vez ter aceitado aí o convite, né? A doutora Renata já é nossa parceira aí há bastante tempo, né, doutora Renata? Esteve com a gente lá na China, acho que ela vai contar um pouquinho dessa experiência, né, dela com os alinhadores da Angel. Doutora, muito obrigada mais uma vez, o Web Hour é seu, fique à vontade. Obrigada, boa noite para todo mundo. Queria agradecer, né? Uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a nossa jornada na ortodontia, na odontologia, e vou compartilhar na minha tela, tá certo, gente? E boa noite para quem está aqui Vários boa no, noites aqui no chat pra gente, no obrigada, gente. Lembrando que vocês podem fazer pergunta aqui para a doutora Renata, eu vou falando para ela, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade também em escrever aqui no chat que a gente vai passando para ela, tá bom? Tá, deixa eu compartilhar. Pronto, foi. Vocês estão vendo minha tela? Sim, ainda não está no modo de apresentação, mas já estamos vendo a tela. Tá. Aí, agora sim. Pronto, então vamos lá no Webinar. A gente vai falar sobre a minha experiência com a Angel e as suas aplicações no consultório. E, na verdade, eu vou falar muito mais do que a minha experiência com a Angel. Vou falar de como tudo começou com os alinhadores, como começou a gente na odontologia e como é que chegou os alinhadores na minha vida, o que é que eu posso quais são as dicas que a gente pode falar, certo? Isso aqui. Então, eu sou a Renata Vale, eu moro aqui em Fortaleza, me formei faz 30 anos, essa foto faz 2 semanas que a gente bateu uma festa de 30 anos de formado com nossos colegas. Hoje eu dou aula numa faculdade aqui, eu sou especialista e mestre em odontia e especialista em ortodontia. Hoje a gente se encontra speaker da Angel Align. A gente tem um clube de alinhadores, né, junto com a Angel, e a gente tem um consultório, nós temos um consultório aqui em Fortaleza, que é a Absoluta Odonto. E assim, o motivo da palestra é que o que é que os alinhadores fizeram na nossa vida, na nossa rotina, certo? E a gente vai falar sobre a minha história com os alinhadores, como eu comecei, as aplicações da Angel no consultório, dicas de como começar para quem está na dúvida se começa ou não começa. E no finalzinho, né, para a gente poder todo mundo ficar aqui, a gente tem uma surpresa bem legal para todo mundo, para todo mundo que quiser aprender um pouco mais sobre alinhadoras, a gente tem uma surpresa no final, tá certo, Thalita? Certíssimo. Você que manda aqui hoje. Tá. E aí, falando de alinhadores na minha vida, né? Então, o que mais aconteceu, o que é que eu poderia falar para todo mundo? Que eu aprendi muito mais ortodontia depois que comecei a trabalhar com o digital. Porque o digital, né, faz com que a gente tenha mais um olhar sobre aquele modelo, sobre aquela pessoa, porque a gente vai poder trabalhar aumentando esse modelo, virando de cabeça para baixo, botando de lado, botando de 45 graus, né? Então, isso a gente pode fazer um antes e depois. Temos muitos acessórios, a gente pode botar uma grade para medir o tamanho. Então, a gente consegue ter mais insights de como fazer um planejamento. E isso fez com que a gente trabalhasse com mais tecnologia e aumentasse também um pouco a gestão do consultório, que hoje é um calo de todo mundo, que a gente se forma dentista, a gente não se forma gestor de um consultório. Então, quando a gente começa a entender que o consultório é uma empresa e que aquela empresa tem entradas e saídas e tem que ter lucratividade, né? Tudo isso veio com os alinhadores de uma forma muito mais forte.
E esse é o impacto que eu posso falar dos alinhadores na minha vida. Fez que aumentasse o meu faturamento, também aumentou as despesas, né, porque a gente começou a ter um custo daquele alinhador, fez com que a gente prestasse mais atenção à equipe, que a equipe começou a ser importante, porque se aumenta o faturamento, aumenta a despesa, a gente tem que ter uma equipe forte que consolide isso e que mantenha. E hoje, né, eu acho legal essa foto é há mais de 30 anos atrás, que eu acho que dá para saber quem sou eu. Quem será que sou eu aqui, hein, gente? Quem é Eu que res acho que eu sei, você está em pé atrás do moço sentado, é, né? com óculos na mão, que Ah, a minha vida é botar ou o e... óculos na mão ou botar o óculos na testa, né. Então sou eu ainda na faculdade, será, com tanto sonho, né, tanto o que é que eu vou fazer na vida, né. Nunca pensei, hoje eu tenho uma outra profissão, hoje eu estou speaker, né, da Angel Align, e hoje eu ajudo a planejar alinhadores. Quer dizer, sair um pouco da cadeira do mocho. Já saiu um pouco da cadeira do mocho para fazer planejamento, como sai da cadeira do mocho para ajudar colegas. Eu nunca pensei que eu nessa época aqui, eu nunca pensei que eu ia chegar nesse estágio, né. E eu estou muito feliz, certo. E assim, fez com que o nosso consultório se profissionalizasse e tivesse um maior controle financeiro. Deixa eu passar a próxima aqui. E tudo começou, viu, Thalita, viu, gente. Quem é que não sente dor nas costas sendo dentista, passando o dia todo no consultório, né? E isso foi uma coisa muito forte, que cada vez mais com o tempo a gente começa a sentir dor. E eu comecei a ter uma lesão cervical, comecei a ter dor no ombro e poxa, eu gosto da odontologia, eu não quero sair da odontologia, né? E aí, queria ver algo mais leve. E aí os alinhadores chegaram como a cereja do bolo, porque o dia a dia clínico do alinhador é muito mais leve. E o dia a dia do trabalho com alinhador tem muita parte que é na cadeira, manejo que você negocia, o atendimento clínico é mais leve, então, desde 2019, a gente começou a migrar para trabalhar com alinhadores e foi uma grande satisfação essa transição para os alinhadores. Foi fácil? Não. Tinha dúvida? Tinha, claro que a gente tem, né, e ainda tem, tá? Aí eu gosto de mostrar essa imagem aqui, que assim, o dia todinho com esse quem não fica com a cabeça para baixo, olhando para o paciente, né, o dia todo. Então isso foi um dos motivos para a gente começar a ver que trabalhar com alinhadores é uma forma mais leve de trabalho, tá. E aí, eu lembro bem que quando eu fui fazer o meu primeiro credenciamento de alinhadores, não tinham cobrado nem o valor do alinhador para um paciente. Meu Deus do céu, como é que eu vou ter paciente? Eu não vou ter público, né? Aí, será que é só para casos simples? Será que eu vou conseguir entregar os mesmos resultados? Será que eu vou ter lucro se só o alinhador já é caro? E a gente ficava nisso, mas ao mesmo tempo eu lembrava da minha dor na minha cervical, que eu queria uma vida mais leve e eu queria continuar dentista. E aí, esse mindset fixo, quem nunca leu, leia esse livro Mindset. Eu quis botar como mindset de crescimento. Gente, é uma oportunidade de colocar aparelho e quem não aceita aparelho fixo. Porque quem é que não tem o paciente que já colocou aparelho, e quer retratar, mas não quer fixo, ou então que já está de aparelho e não quer mais usar, ou então fixo. Então, abre uma janela de pacientes que talvez você não tinha. E aí o meu mindset de não é caro, que é caro não ter um público, foi aumentando. E a mesma coisa assim, quem é que não prefere estética? Quem é que não quer tirar uma foto, uma selfie, sem o bracket? A gente olha a pessoa com bracket, chega e faz assim, por quê, né? Não que não sirva, funciona, tem público, tá? Mas o brasileiro, o mundo gosta de bater selfie, né? E aí também posso ter mais lucro. Sim, porque é um tratamento mais premium.
né? Um tratamento mais personalizado, a consulta é mais tranquila, então caía na minha dor na cervical. E aí, não sei como é que eu vou resolver isso. Assistindo o Happy Hour, né não, Thalita? Assistindo o Happy Com Hour, certeza. assistindo aula, tendo mentores, e com isso você vai potencializando seu aprendizado, agregando valor, porque o alinhador, a partir do momento que você planeja, manda, compartilha o seu planejamento com o paciente, aquilo vai fazendo, agregando valor, tá certo? Gente, vocês podem fazer perguntas, tá? Isso mesmo, podem deixar aqui que eu vou falando para a doutora Renata. E aí eu acho muito legal essa imagem aqui. Boa parte dos pacientes, mas eu não quero usar o bracket, não. Ah, tá, tem quem use? Tem, o público tem. Mas a gente vai no congresso, tem muito mais. Hoje, feira, falando de digital, de scanner, de mercado de alinhadores, então, assim, por que não aprender? Por que não aumentar seu portfólio de trabalho, né? Então, foi uma das coisas que fez eu começar a trabalhar com alinhadores. E, assim, outro livro é a Estratégia do Oceano Azul. Se tá todo, que é uma metáfora, né? Que fala assim, né? Se todo mundo está no mesmo local, por que você não vai para outro, que ainda tem poucas pessoas? A gente pode ter uma oportunidade, é uma lacuna. E é fácil? Não, mas é uma lacuna que a gente pode trabalhar e pode dar certo. E os primeiros passos com os alinhadores, como foi o meu? Comecei com um caso simples, com um caso um pouco mais moderado, pedindo ajuda a mentor, fazendo curso, insegura, mas sempre estudando e pedindo ajuda, tá? Porque assim, pedir ajuda e estudar não mata ninguém, só faz a gente aprender. E quando a gente aprende, o aprendizado é nosso, ninguém toma, né? Então, se ninguém toma, por que não estudar? Né? E isso foi fazendo, eu tendo, aumentando esse estudo, essa resiliência, e eu gostei do negócio. Quando eu gostei do negócio, a gente já fala com mais paixão, sabe? Quando a gente fala com mais paixão, acaba isso atraindo outros pacientes. A gente pede, ó, se ficou bom, indica, mostra para todo mundo, né? E aí começou aparecendo paciente e isso. Hoje, basicamente, eu só trabalho com alinhadores. E o impossível, que não tinha paciente, que era caro, começou a ficar possível. E isso pode ficar possível para qualquer pessoa. Basta a gente querer e basta a gente estudar e vestir a camisa que as coisas acontecem, tá? E com isso, a gente, né, no ano passado, fui convidada para visitar a fábrica da Adtech, que a Adtech foi comprada pela Enjo Align. Aí a gente foi com alguns colegas de Fortaleza, e aqui é uma foto com o Alexandre, que é o diretor da Adtech, né? Aqui Eu tô aí também nessa foto. tá, Ah, tu me tá aqui, ó, achei. lá em cima, Lá no fundo. lá no fundo, né? Sim. Isso. E aí, aqui, tá aqui a Thalita, Aí eu aí. né? E aí a gente viu a fábrica, a gente teve a oportunidade de começar a trabalhar com os alinhadores e com grandes surpresas que a gente vai falar já já das surpresas que nós tivemos com os alinhadores. Qual é a maior surpresa? Gente, eu já trabalhava desde 2019, né? Fui em 2024 começar a trabalhar com Enjoaline. Quando eu pedia o planejamento no IORT, que é o programa que trabalha fazendo o planejamento da Enjo, o planejamento já vinha bom e eu ficava, meu Deus do céu, onde é que eu vou ajustar essa tabela? Onde é que está errado? E aí, então, foi uma grande surpresa, porque a qualidade do planejamento já vinha muito boa. Os estagiamentos já vinham muito interessantes. Isso fazia muita diferença no tempo, porque tempo é dinheiro, né? Então, assim, o planejamento já vindo bom, você diminui muito as idas e vindas e você acaba podendo apresentar logo para o seu paciente, fazendo logo a venda e pedir, enfim.
Então, foi uma das grandes diferenciais o aorto, tá? E dentre as grandes diferenciais, a gente também pode falar várias soluções que a Angel Align vem com ela. Por exemplo, o Angel Bolton, que quem é que trabalha com alinhador e nunca descolou um botão? Quem é que trabalha com alinhador e o cut que prende o elástico fica machucando o paciente ou faz com que o movimento daquele dente se expresse ruim? E a não necessidade de colar o botão e nem fazer o cut, faz com que o plástico abrace melhor o dente, né, e abraçando melhor o dente, melhor se expressa os movimentos. Isso aqui é uma das soluções da Angel muito interessante. O próprio iOrtho, como a gente já falou, o Make It, que eu uso bastante, que é onde você pega, faz o escaneamento e faz a simulação, faz muita diferença. O A8, que é a distalização, que é um protocolo redondinho, acontece quase que 100% a distalização e tanto a distalização como o formato do arco. E além do que, né, o custo-benefício, porque se a gente trabalha no consultório, o consultório tem que ter lucratividade. E a lucratividade quando? Você faz um planejamento, vai e volta rápido, ele já vem bem. O custo que você paga por esse alinhador justifica a qualidade dele, certo? E você tem um movimento que se expressa no alinhador, é um movimento quase que perfeito não, mas é um movimento muito interessante, acontece, se expressa muito bem, certo? Então, isso facilita muito, diferente de vários outros alinhadores que a gente já trabalhou. Então, o benefício e o custo é o que a gente pode falar, tá? E aqui uma imagem do Angel Bottom, para quem não conhece a plataforma do iOrtho, que é uma plataforma fácil, uma plataforma amigável, uma plataforma que você consegue auto se gerenciar, trabalhar com ela, tá? E aí, a massa eu fui aqui na EdTech, e aí em setembro tivemos a oportunidade de como é que é feito esse alinhador. Esse alinhador é bom? O que é que acontece? Como é, né? Então, aqui a gente tem aqui algumas imagens, tem uma imagem da comida também, né? Que é algo à parte. O bombom, tinha um bombom que eu fui comer, o bombom, em vez de ser doce, era salgado. E o centro de planejamento, onde a gente vê onde acontece, a gente não pode chegar perto, mas dá para a gente passou, olhou as aulas, né? Fui com o Luiz, meu marido, aqui toda a turma que foi, as professoras que deram aula para a gente. Aqui essa outra imagem é onde a gente vê como é feito a automatização, a manufatura do alinhador, né? Então, assim, a gente consegue entender desde como é feito o planejamento que a gente envia, que é feito, o técnico recebe aquele planejamento, ele tem um software, ele trabalha com duas telas, onde ele vê as imagens, onde ele vê no o computador, onde ele vai trabalhar para fazer o planejamento, o setup virtual, e a partir dali encaminhar para você, e aqui onde é manufaturado, e a manufatura é feita, isso que eu acho muito legal, sabe? Porque assim, é legal a gente ver, a gente entender como é que é feito. Então, chega mais perto da gente. E a gente sabe, né, agora que a parte da manufatura praticamente não tem mão humana, é toda robotizada. E aí vamos às dicas, né, de como a gente vai trabalhar com o alinhador. Primeira coisa, a gente tem que, como qualquer coisa, nós precisamos definir o nosso diagnóstico e quais são as nossas prioridades naquele tratamento. E com isso a gente já entende o que é que a gente quer, como vai ser, o que é que a gente quer de estagiamento, como vai ser a sequência desse tratamento. Editar as preferências clínicas no IOF facilita, porque
Se você não quer pôntico, já vem sem pôntico. Se você quer que o desgaste já seja feito no momento que as faces estão paralelas, já vai ser feito nas faces paralelas. Qual o momento que você quer, você coloca páginas. Então, você já customiza o jeito que você quer. E além do que é mais importante, é você dar boas e claras instruções. E, Renata, o que é boas e claras instruções ao técnico? Boas e claras instruções ao técnico é quando você fala de forma direta e objetiva. Você fala por tópico. Eu gosto, certo, Thalita? Eu sempre dou olá, bom dia, boas-vindas, né? Obrigada. Saudações, né? No final tem um bom dia, né? Porque vai que ele fica mais simpático porque a gente sauda ele, né? Então eu sempre faço saudação e escrevo que eu quero isso através disso. Eu quero isso, vamos lá. Eu quero que faça. eh, eu quero abrir espaço na mesial e distal do dente tal, quero que abre 0,3 milímetros na mesial e distal de tal dente e realize o movimento dobradiço, depois finalize. Então, eu dei a instrução, eu dei exatamente o que eu quero, certo? Então, faz muita diferença. Eu quero que finalize com uma vergete de 1 milímetro através de torque de coroa vestibular e intrusão inferior. Então, quando você, é claro, mais claro o técnico vai fazer o que você está pedindo. E assim, as crenças que a gente tem faz com que as coisas a gente não faça. E se a gente se limita a não oferecer porque a gente não confia, a gente não consegue trabalhar. Então, a gente tem que tirar essa crença limitante, a gente tem que estudar, porque a gente só consegue oferecer o que a gente confia. A gente passa para o paciente quando a gente não confia. Certo? Então, assim, é muito importante estudar, ver o web-aula, e tem tanta material, tanto gratuito, tanto curso legal. Então, estude, porque quanto mais você estuda, mais você consegue oferecer de forma tranquila e passar essa confiança, essa segurança para o seu paciente. E tenha mentores, porque o mentor acelera a sua segurança, diminui o seu erro, porque ele já errou, ele já lhe orienta, melhora a sua mentalidade, para você ter uma mentalidade de crescimento, para você melhorar seus resultados. Tenha mentores, tá? E aqui eu vou mostrar alguns casos, como a gente começou em março do ano passado, mostrar alguns casos que eu acho interessante, alguns casos não estão finalizados. Tem uma pessoa que está perguntando as preferências clínicas aqui, Thalita. Isso, vamos ver aqui, a gente já responde. A doutora Carminda, as preferências clínicas são feitas a cada paciente ou é um padrão para todos? Oi, Carmida, boa noite. As preferências clínicas, se você entrar no maior, do lado direito, é, onde você clica, onde tem seu nome, você clicar, vai ter logo abaixo, vai ter preferências clínicas, e você edita suas preferências clínicas, você escolhe o tipo de anotação, se é anotação SDI, se é anotação FDA, você anota se você quer que termine os dentes com a cervical, a cervical anterior no mesmo tamanho, ou que se você quer que o canino termine na altura do canino, do central, o lateral mais alto, você pode colocar se tem ponte ou não tem ponte. Então, lá tem várias sequências de perguntas que você já edita do jeito que você quer, e no final tem um tópico em branco que você pode também escrever o que você gosta. Lembrando que a preferência ela é um geral, né? E aí as Uhum. orientações é mais para cada caso. A preferência é o que você quer em geral, vamos dizer assim, em todos os casos, lógico que pode ter exceções, mas depois tem as orientações, que aí sim, as orientações é para cada caso, Certo? certo? Pode ir, doutora. Aqui vou falar de alguns casos. Esse casinho aqui é um caso que foi um dos casos que eu comecei.
né, eu gosto sempre de dizer assim, não é para caso só fácil, mas você que está começando, comece com casos que você se sente confortável, certo? E aqui é um caso de um diastema, de uma paciente que se incomodava com diastema, e aí a gente fechou, depois foi feita a frenectomia, essa foto aqui já é com a frenectomia. A felicidade dela de ter fechado o espaço, porque ela se incomodava, porque ela tinha um diastema em cima e embaixo. E aí ela: "Não, Renata, deixa eu bater uma foto aqui". Aí ela fez a pose da foto. Então, assim, a gente fica feliz, de poder transformar as pessoas, né, porque a gente sabe que o sorriso faz diferença na vida de uma pessoa, tá? Aí aqui é uma análise de progresso, onde a gente vê o que está em verde. O que está em verde é o que realmente aconteceu, segundo o programa, e o amarelo é que tem um ligeiro desvio, tá? A análise de progresso, você escaneia o paciente no momento que ele está, e você coloca no aorta, tem um ícone análise de progresso que você coloca, você bota em que placa o paciente está e fazer a análise efetivamente de progresso, o que era para ter acontecido e o que aconteceu. O amarelo, eu não fico incomodada de ser amarelo, tá? Porque o amarelo é, às vezes, uma diferença biológica, né? O verde é o é, matematicamente correto, né? De acordo, mas o amarelo quer dizer que está exatamente no caminho, mas diferença milimétrica. E aqui é outro caso que ainda está em andamento, uma meninazinha que se incomodava com o canino cruzado, e aí a gente já está nessa fase aqui, onde o canino já está. E é aqui onde a gente manteve o superior no local, eu abri um pouquinho de espaço no lateral superior, porque tinha uma discrepância de bóton. O arco superior era um arco arredondado, mas o arco inferior era um arco quadrado. E aqui a gente vê onde ela estava, como ela era e como ela. Hoje o canino já entrou, não entrou ainda total, mas já melhorou bastante. E aí a gente vai fazer o refinamento dela, mas mostrando, e ela tá super feliz. Não, tia, já tá bom. Aí eu disse, não, amiga, dá para deixar um pouquinho melhor? Vamos melhorar mais um pouquinho, tá? Mas aqui, olha, a gente vê o antes e depois, no caso aqui, como o arco superior era redondinho, a gente manteve o arco superior redondinho, mas o arco inferior, ele tinha um formato mais quadrado, e a gente arredondou o formato mais arredondado, coordenando o arco superior com o inferior. Alguma dúvida, gente? Acho que não, doutora, pode seguir. Tá. E esse caso aqui é tão bonitinho quando a gente transforma a vida, né? Essa moça a gente ainda está tratando, mas olha o primeiro set de alinhadores, o perfil da Thalita. E olha o perfil como ela tá. Primeira vez que ela Muito bom. veio, primeira vez que ela veio, ela para tirar essa foto de sorriso, eu disse, amiga, ri que eu preciso ver como é que tu tá. Ah, e ela não ria, ela não falava, né? Porque a gente sabe que o sorriso mexe com a autoestima, tá? E aí a gente fez uma expansão. Eu pedi uma tomografia para a gente ver o tanto que a gente podia fazer de expansão, e a gente seguiu até a placa 38. E a gente está no momento do refinamento. Mas aqui ela já fala, ela já ri, ela já vem só, não vem mais com a mãe, entendeu? Então, assim, essa transformação da autoestima é algo muito gratificante, tá? Aqui é o planejamento, onde a gente vê. E aqui, no caso, ela não tinha dois caninos inferiores, tá? E aí a gente está expandindo para poder colocar, quando ela chegar perto de 18, 19 anos, colocar os implantes.
Aqui Doutora, eu pude. tem uma pergunta da doutora Jaqueline. De quanto em quanto tempo você escaneia para avaliar os resultados? Então, normalmente, como é que eu gosto de fazer? Normalmente eu não coloco o attachment no primeiro dia, na instalação, né? Eu coloco no terceiro ou quarto alinhador. Boto um e outro alinhador, ou só coloco no primeiro quando é um caso de 20 alinhadores que eu preciso que trabalhe rápido. Se não, eu coloco no primeiro, instalo, aí no quarto, quinto alinhador eu entrego, coloco a taxa, faço o IPR se estiver programado. Aí já na terceira consulta eu já faço o primeiro escaneamento, porque nesse primeiro escaneamento, aí eu já mostro, faço análise de progresso na frente do paciente, aí ele já se anima, e aí entrego mais alinhadores, e aí eu já vou fazer, aí eu fiz na terceira visita, né? A quarta eu não faço, e a quinta visita eu já faço de novo o escaneamento. Eu gosto de fazer sempre, certo? Eu não faço em todas as visitas, mas normalmente uma visita sim, uma visita não, certo? Perfeito, obrigada. Tá. E aqui é outra solução que a gente pode pedir a tomografia e ver as raízes, ver os movimentos de raiz. Ela tinha aqui dois dentes inclusos, aliás, três dentes inclusos, e no primeiro momento a gente no primeiro momento a gente resolveu não tirar pela idade dela, e talvez agora a gente já trabalhe tirando. Mas se a gente for ver, olha aqui o arco, como a gente arredondou o arco, a gente expandiu, trabalhando muito mais movimento de coroa, certo? Que é um movimento mais previsível de acontecer e facilitando com que esse movimento seja mais previsível. E aqui o antes e depois, como ela tá. Aqui já é outro caso, esse caso é muito legal. Foi um dos meus primeiros casos mais complexos que eu trabalhei aqui na Angel. Esse paciente com um sorriso de topo. E ele se incomodava, mas ele não tinha a perspectiva de que poderia mudar de sorriso, né? E aí eu expliquei, olha, esse lado aqui, o lado direito, ele era classe 3. A gente, bora tirar esse terceiro molar, fazer uma digitalização para ajustar essa linha média, aumentar, e esses dentes superiores, eles eram lingualizados, e aí a gente fez uma projeção desse dente, e aí, o antes e depois, ele se achando maravilhoso. Ele chega aqui e me dá um abraço: "Doutora, ficou tão bom, doutora". Ele diz: "Eu nunca pensei que eu ia ter esse sorriso". Eu sorria, eu botava essa barba, porque meu dente era pequeno, era comido. "Doutora, tá muito bonito". Aí eu digo a ele: "Ó, se tá bonito, você tem que me arrumar 3 pacientes, não é só um não". E aqui é ele, ó, o dente bem desgastado, o dente inclinado, certo? E aqui o planejamento, onde a gente distalizou, usou o angel bottom só de um lado, e aqui isso é o primeiro set de alinhadores, e aqui ó, vou voltar, né? Aqui o primeiro set de alinhadores, onde eu fiz uma distalização sequencial inferior, tá? E aqui o refinamento, a linha média quase ajustada, só que o overjet ainda estava um pouquinho justo para fazer a estética anterior, então eu preferi agora diminuir só em IPR e ajustar a linha média. Ele está morto de feliz e eu fiquei muito feliz também, tá? Muito bom, muito bom. Eu que vou fazer uma pergunta, doutora Renata. Com quanto em quanto tempo esse caso você trocou os alinhadores? Normalmente eu troco todo mundo em 10 alinhadores, 10 Tá, dias. tá. Normalmente eu troco em 10 dias. Quando é que eu não troco em 10 dias? Os 4 primeiros alinhadores, eu gosto de não colocar attachment. Isso se for possível, porque tem movimentos que eu preciso desde o começo colocar
attachment. Então, assim, os 4 primeiros alinhadores eu entrego de 7 dias. Então, primeiro mês ele tem 4 alinhadores, né? Troca por semana. E aí, quando ele chega no quinto alinhador, que é quando ele vai vir para mim, aí eu coloco os attachments e aí eu peço para ele começar a usar de 10 em 10 dias, tá? Eu acho que o mês, os primeiros alinhadores eu prefiro assim. E aí, se no terceiro ou quarta visita ele estiver começando a patinar, aí a gente começa a usar 14 dias. Aí a gente dá uma seringa de clareamento, vamos clarear o dente, né? Então a gente vai fazendo com que o paciente se motive. A gente faz mais escaneamento, a gente faz mais foto, a gente comemora mais, entendeu? Porque a gente sabe que passou dos 4, 5, 6 meses, a pessoa começa a cansar. O tratamento dele aqui, desse rapaz, durou 1 ano e meio. A gente terminou agora. Eu comecei em abril do ano passado, certo? E a gente terminou no mês passado, onde foi feita as resinas. Muito bom, cara. Aí essa mocinha é minha paciente desde nova. Renata, resolvi ajeitar esse lateral. Eu só quero esse lateral. Pois não. Tinha um sorriso todo mais ou menos acertadinho, ajeitamos o lateral, aí eu ajeitei o lateral e eu não gostei do canino, que ficou para fora, quando eu ajeitei o lateral. E aí ela está no refinamento para eu ajeitar esse canino. Doutora Renata, tem uma perguntinha da doutora Hum. Maureen. Nesses 4 primeiros alinhadores já tem movimentação, mesmo sem attachment? Tem sim. Pense, sempre vai ter movimentação. O que acontece, por exemplo, o Glauber, que é um parceiro meu, o Glauber gosta de botar colocar attachment desde o primeiro alinhador. Nem tem certo, nem tem errado. O que eu acho é assim, o primeiro dia que o paciente chega, você tem tanta informação, então eu não gosto de botar o attachment para dividir as informações, para as informações virem já com mais dúvidas. Ah, porque se você explicar, tem que usar todo o tempo, você tem que lavar, depois que você come, tem que usar, passar fio dental, tal, tem que dormir. Então, às vezes, é tanta informação que a pessoa se esquece. Então, eu prefiro que o primeiro dia da instalação seja um dia mais de festa, Sim. certo? E aí, já que a pessoa já está acostumada, e aí no segundo momento, na segunda consulta de acompanhamento, eu colo os attachments, e aí a pessoa já está mais acostumada, e aí os movimentos já vão se expressar de forma mais viva, vamos dizer assim, né? Porque os primeiros alinhadores, eles estão expandindo a arcada, né? Então está acontecendo um movimento mais simples, vamos dizer assim. Apesar que dente pequeno, dente muito girado, movimentos que você pediu poucos alinhadores, 20 alinhadores, 10 alinhadores, então isso aí você tem que instalar os attachments desde o começo, porque você não pode Uhum. perder o time do negócio porque são poucos alinhadores. Ó, temos agora pergunta sobre o clareamento. Primeiro, a doutora Kátia Ferrer, ela adorou aqui, né, a sua dica, porque ela também faz. Ela falou que eles desanimam, né, e aí ela dá um up com clareamento para eles. Uhum. Ah, e aí a doutora Lilian perguntou, né, tem quanto de movimento em cada alinhador? 0,25 milímetros? 0,25 milímetros é o movimento de distalização, que em média acontece, né? 0,2 milímetros normalmente é uma rotação. Então, na tabela de movimento, você vê que cada alinhador tem a quantidade de movimento que ele pode acontecer por alinhador. E isso já está preconizado não, pré-fabricado, né, Thalita? Não, pré-fabricado não. Já Uhum. já está embutido no software, certo? Então, assim, é 0,1 de extrusão por alinhador,
Vai depender da movimentação, é um gatilho, né? É um limite, né? Para ter em cada alinhador. A gente não pode passar esse limite, senão a gente tira a previsibilidade dessa movimentação, né? E essa movimentação, você tem que entender que você tem que olhar. O dono do tratamento é você, certo? Porque, vamos lá, um dente de uma pessoa jovem que tem uma raiz ainda em formação, qualquer movimento é muito forte, mas um movimento ele se expressa muito melhor do que um movimento de uma pessoa que é mais idosa, né? Que já tem o osso já mais bem formado. Então, você que tem que entender toda essa movimentação, se o paciente tem um problema periodontal. E é mais assim, a máxima que a gente tem que saber é que quanto mais dente você tiver, se o dente for volumoso, melhor vai se expressar o movimento, porque o plástico encapsula o dente, se o dente está, se tem mais massa dentária, mais vai se expressar. Posso continuar? Tem mais uma pergunta. Vamos ver aqui sobre o clareamento, né? Vamos ver. Doutora Maureen, e o clareamento? Usa quando na placa, né? Se o paciente tem que usar tempo integral o alinhador. A gente sabe que não dá para usar o clareamento o tempo todo, porque vai ficar sensível, né? E a orientação, de acordo com cada fabricante, em média, é que você use 4 horas por dia, certo? Em média, de um fabricante a outro. Então, como é que eu faço? Eu normalmente gosto de dizer assim: ó, depois que tu toma café, se tu não lancha, tu coloca no alinhador e só vai comer perto do meio-dia, né? Que dá mais ou menos umas 4 horas de uso. Ou então, se você vai chegar em casa, chega às 6 horas e vai dormir lá para mais tarde, você janta, escova o dente e coloca. E às vezes, né? Porque também eu quero que esse tratamento dure, que ele continue por mais dias. é, Feliz fazendo o tratamento, eu digo, usa um dia sim, um dia não, para poder aumentar o tempo e clareando devagarzinho, né? E aí a gente vai tendo um jogo de cintura, porque o alinhador é um tratamento que a gente tem que fazer que o paciente curta, né? Então, Uhum. mostrar, toda vez que ele vem no consultório, você mostrar onde você quer que ele esteja. E que você faz e ou radiografo não, fotografa, se você não tem scanner, escaneia, comemora. Sabe, Sim, comemorar é muito importante. Comemora que está dando certo. Olha aqui, aí tem gente que usa porque eu comemoro. Não, eu só estou usando porque tu fica tão feliz que deu certo que aí eu estou usando. A outra, uma dica, depois eu posso até ver se eu consigo ainda colocar aqui. Eu faço frase. Eu entrego os alinhadores e eu coloco a data de troca, né? E na data de troca eu coloco, seu projeto do sorriso está aqui, é, já está seu retorno. Use bem o alinhador, lembre de usar fio dental. Então eu vou botando mensagenzinhas, porque é uma forma da gente estar longe, mas estar perto, sim. E aí, tá? a doutora Maureen está perguntando se você usa o gel no próprio alinhador. O gel no próprio alinhador, tá? Há quem diga, ai, Renata, e as resinas? Hoje a gente sabe que o clareamento ele acontece por capilaridade. Sim, sim. Então não tem problema ter a resina, porque vai ser por capilaridade, então quando remover aquela resina vai estar claro. E aí, a doutora Ana Paula perguntando, doutora, se esse caso era só para movimentar o lateral, por que você colocou a attachment nos molares? Ah, porque a gente deu uma mexidinha também para trás, né, para dar um ajustezinho. E assim, tem um gatilho do software, né? Então, o software ele já tem um gatilho do mínimo movimento e mexer, né? Eu achei, não me incomodei de colocar, não, porque é para me aumentar a retenção. E essa foto que ainda tá com a tasma aqui, foi porque eu não gostei do canino. O canino vizinho lateral eu achei que ficou um pouquinho aberto. Aí eu pedi para ela fazer um refinamento. Ela não queria, não, né? Mas aí eu disse, "Ô, vamos fazer. Falta só. Mas deu, mas o que eu tava Isso achando aí, ruim já tá bom. perfeito.
certo? Certinho, pode ir. E aqui é um movimento que eu fiz, ó. Eu aproveitei e dei uma ajeitadinha desse lado, do lateral, tá certo? Fiz uma rotação distal do mesial alt nos molares, tá? Deu uma melhoradinha. Aqui é o outro caso. Esse caso é de uma colega minha, dentista, que ela, tô com a mordida aberta, será que dá certo? Mas bora, vamos tentar usando, sempre acontece, né? E aí a gente colocou, ela tinha um toque muito grande na cúspide palatina dos molares, tá certo? E aí a gente, no primeiro momento, eu não quis intruir tanto. Eu acho até que se eu quisesse ter intruído mais a bateria posterior, essa mordida aberta tinha finalizado de pronto. Mas, colega dentista, né, eu quis fazer devagar e sempre. Aí eu peguei só, fiz uma leve intrusão posterior e um torque de coroa, né? De coroa para poder tirar esse toque dessa cúspide palatina. E aí, depois de 20 alinhadores, ela tá dessa forma aqui, já diminuiu bastante a mordida aberta, mostrando que o alinhador trabalha muito bem em intrusões pequenas. E aí, como era dentista, eu pedi também a tomografia, né? E aí você vê a intrusão e vê o movimento na vista direita e esquerda. Aqui, aqui, aqui é outro modelinho, tá certo? Que eu coloquei aqui, que assim, a gente tem que trabalhar usando os movimentos cinéticos a favor da gente. Como é usar os movimentos cinéticos a favor da gente? Por exemplo, se a gente quer fazer uma distalização e a gente faz uma rotação distal desse molar, a gente ganha espaço e essa rotação distal e essa distalização acontece de forma mais previsível. Se você quer distalizar e você faz uma angulação distal dessa coroa, você às vezes ganha quase 1 milímetro de distalização só por angular o dente um pouquinho para a distal. E assim, a gente sabe que às vezes o segundo molar ele é um pouquinho mais alto, né? Então, não custa a gente poder intruir e angular essa coroa um pouquinho para distal, já ajuda na distalização. Se você vai vestibularizar, quando você vestibulariza um dente anterior, naturalmente você faz uma intrusão relativa, e o contrário, se você coloca o dente e você lingualiza, naturalmente você consegue também fazer uma extrusão. Então, quando você usa esses movimentos a seu favor, você consegue trabalhar melhor. E isso é estudar o que a gente faz, que a gente coloca, que já vem muito assim na Índio, os protocolos já vêm muito assertivos, isso facilita bastante, tá? E cada caso começa a reforçar que funciona. Ah, você precisa estudar, e você precisa ter caso, e você precisa ter ajuda se você tem ainda insegurança, e tá tudo bem, tá? E aqui é um artigo que saiu recentemente, que fala sobre, no protocolo A8, quando acontece a distalização do segundo molar, é, a- o recorte posterior do alinhador não vem mais com recorte posterior, fazendo com que os próximos dentes que vão ser distalizados não tenha essa força do molar voltar. E aí esse artigo é de elementos infinitos colabora com essa, com essa, com esse protocolo de tirar a parte posterior do plástico do segundo molar. E aí, gente, vamos trabalhar, né? Para trabalhar, a gente precisa ter equipe. Mesmo que a equipe seja você com você mesmo, você com a sua atendente, ou você com a recepcionista, ou se você trabalha numa empresa. Ninguém trabalha só.
Tá. Se a sua equipe aqui é meu marido, a minha atendente é a Michele, a Alda, é uma estagiária que trabalha aqui, a recepcionista é a Gil, que é outra dentista que trabalha com a gente. Todo mundo tem que saber o que é alinhador. Todo mundo tem que saber o que é o Select 20, Select 10, o ilimitado, o kit, todo mundo tem que saber. E para todo mundo saber, você tem que dizer. Você tem que ter foto, você tem que bater foto dos seus pacientes, você tem que fazer, os protocolos têm que estar cada vez mais certos. Quanto mais você tem uma comunicação correta com todo mundo e processos repetidos, mais as coisas acontecem de forma mais fluida. E o paciente percebe esse valor, tá? E a rotina fica mais leve quando você tem processos organizados e um time coeso. Ai, é fácil ou coisa difícil. É ter um time. Não é fácil, mas isso é uma educação continuada, é uma reunião continuada. Você tem que se ajudar, você tem que ver quais são os seus erros, você tem que se permitir melhorar para as coisas acontecerem, tá? E sempre no início a gente tem mais insegurança e vai ter sempre, tá? E hoje, quanto mais a gente já tem frases padronizadas de como falar com o técnico, como ver aquele setup, me faz com que essa melhora seja contínua com a base na experiência e a evolução dessas prescrições, tá certo? Isso aí vai acontecendo na medida que você vai trabalhando e perguntando. Para ajudar, eu fiz com o Glauber, né, um manual de prescrição para o técnico, tá, Thalita? Esse manual começou, acho legal contar, porque você começa a fazer, escrever para o técnico e você escreve de forma repetitiva, né? Então eu comecei a ter, e é uma dica, eu comecei a ter um WhatsApp comigo mesmo e depois eu fiz um WhatsApp com uma amiga, de instruções clínicas. Então, tudo que eu escrevia, eu ia copiando. Eu ia copiando e via, vendo se dava certo, como é que era. E aí nasceu esse manual. Esse manual é de prescrição. Como é que você pede um apinhamento, como é que você pede uma distalização, como é que você pede uma mordida aberta, como é que você salda o técnico, certo? Então, tem toda essa sequência de como você faz uma prescrição. E nasceu de um grupo de WhatsApp, eu escrevendo. E todos os desafios acontecem no caminho e está tudo bem. Os desafios acontecem para a gente melhorar. É o attachment que descola, é a falta de uso do paciente, é o refinamento demorado, como lidar com tudo isso, o acompanhamento. E isso, como é que a gente lida? Tendo um acompanhamento mais próximo, uma comunicação clara desde o início, que vai facilitando a vida. Eu já estou passando quase da hora, né, Thalita? Tá próximo aqui de 1 hora, mas fica tranquilo, doutora. Tá. E aqui vamos às dicas, tá certo? Para quem quer começar. Mas com casos simples, tá? Use o suporte técnico, tem o suporte técnico da Adtech que você pode ligar, é o 0800 da Ângela, né? Mostre o setup para o seu paciente, envolva a sua equipe desde o início, tenha mentores, eu já falei, gente, olha, tanto de pessoa que eu já pedi ajuda, que eu já estudei, e peço sem nenhum problema. E uma coisa bem importante, quem é o dono do tratamento é você. Por mais que você peça ajuda para o suporte técnico, para um mentor, quem conhece seu paciente é você. Quem negociou com seu paciente é você. Então, quem tem que entender o que você quer naquele caso é você. Então, toda a parte técnica, você pode pedir ajuda e deve pedir ajuda, mas você tem que aprender, tá? E assim, uma coisa também importante é que assim, tem um canto da sereia, né? Você vê às vezes um planejamento e você tem que saber se aquilo vai acontecer. Então, uma boa pergunta: o que está aqui aconteceria no aparelho fixo? Se aconteceria, como é que aconteceria? Certo? Essa sequência vai dar certo? Como é que o plástico trabalha?
Então, essas perguntas são importantes a gente fazer quando a gente recebe um setup, tá? E uma pergunta que é básica: quanto é que eu cobro? Ou coisa difícil, quanto é que eu cobro? Eu gosto de dizer que a gente tem 2 formas da gente entender quanto é que você cobra. Primeiro, o grau de dificuldade do tratamento. Você é ortodontista, então você sabe se aquele caso é simples, moderado ou fácil. Então, você já entende se ele é simples, moderado ou fácil. Se você vai trabalhar com alinhador e você ainda não está familiarizado, então se ele é simples, você bota moderado. Se ele é moderado, você bota difícil. Porque para você se sentir mais seguro e ter mais pano na manga para trabalhar, né. Então uma forma de passar o valor é você, eh, entender qual é o grau de dificuldade daquele caso. E aí quanto cobra? Quanto é que você cobraria no fixo, certo? Quanto é que você cobraria no fixo? Você tem agora uma empresa terceirizada que você vai comprar um pacote. Então, você cobraria aquilo no fixo, mais o que você vai ter da empresa e o grau vamos dizer, de lucratividade que você quer. Até porque é um produto premium, né? É um produto personalizado. Então, é um produto diferenciado. Então, você tem essas caixinhas para você chegar em um valor, tá? E aqui eu tenho uma aula que eu falo sobre preço, e é muito importante se você é pessoa física ou pessoa jurídica, porque quando você é pessoa física, você vai receber uma nota fiscal no seu nome, certo? E essa nota fiscal vai servir para o seu livro caixa, e isso deduz muito do imposto de renda. Tá? E que os alinhadores trabalham fazendo movimento de coroa, certo? Então, eles trabalham fazendo movimento de coroa e de raiz, mas eles trabalham muito melhor fazendo movimento de coroa, porque o plástico ele trabalha melhor na coroa do que na raiz. Então, aqui tem um movimento, né, que a gente tem aqui uma raiz virtual. Quando aqui, ó, lá para a placa 10, 12, ó, faz um movimento enorme de raiz. Será que esse movimento acontece? Se acontece mais um movimento de coroa? Então, você tem que entender como é que o alinhador trabalha. E assim, o alinhador puxa mal, mas ele empurra bem, por isso que ele distaliza bem, ele intrui bem, certo? Mas se você quer mesializar, que você vai puxar, ele já é mais difícil de acontecer, né? Outro biomecânica específica do alinhador, né? O alinhador precisa abraçar o dente. Então, dentes que são difíceis de movimentação, se você abrir na mesial e distal, desse dente, fazer com que o alinhador abrace mais aquele dente para poder o movimento se expressar. Então, dentes desafiadores, quanto mais aquele plástico abraçar, você pede para abrir espaço na mesial e distal e faz com que esse movimento aconteça de forma mais expressiva, vamos dizer assim. E o alinhador, ele inclina bem, pequenos alinhamentos, intrusões leves, expansões moderadas, protusões e retrações incisivas são movimentos fáceis com o alinhador. Então, tenha isso decorado, printa essa tela, que essa tela diz exatamente o que o alinhador faz de forma muito fácil, tá? E quanto mais você usa movimentos cinéticos a favor, quando você vestibulariza, vestibulariza e intrui ao mesmo tempo, quando você lingualiza e instrui, quando você distaliza o dente, faz a rotação distal daquele molar, quando você distaliza e angula essa coroa para distal, esse movimento fica muito mais fácil. Já já, se você quer vestibularizar e instruir, você está querendo fazer uma coisa que desfaz a outra. É um movimento antagônico. Se você precisa, você faz primeiro um e depois outro. Mesma coisa, se você quer lingualizar e instruir, você faz um movimento para depois outro. A distalização, naturalmente, quando você faz a distalização, é muito mais fluido você fazer uma rotação distal daquele molar que seria o mesial alt. Agora, se você quer fazer uma rotação mesial, é contra o movimento.
Mesma coisa a distalização, quando você está botando o dente para trás e você está querendo botar a coroa para frente, quer dizer, um está contra o outro, não conversa. E hoje eu me sinto feliz e apaixonada de trabalhar com os alinhadores. Adoro trabalhar com os alinhadores da Angel Aligner. Adoro a equipe da Angel Aligner, certo? Facilita bastante o dia a dia clínico. O custo e o benefício é o que faz a diferença, porque no consultório não adianta você gostar e você não ter lucro, porque no final dos meses os boletos vencem, né? Então a gente tem que trabalhar bem e a gente tem que ter uma lucratividade, tá? E a minha surpresa final, certo? Eu fiz um curso com o professor Glauber, tá? É um curso online que vai do básico ao avançado, onde a gente fala sobre a biomecânica dos alinhadores, a gente fala sobre preço, a gente fala sobre escaneamento. Então, a gente fala como é colar o antástoma, como é que faz o IPR. Então, quem tem interesse, estudar sempre é importante. Eu falei, eu acho que em toda a parte aqui do nosso webinar, eu falei o tanto que a gente precisa estudar, porque isso faz a diferença da gente se sentir confortável, a gente se sentir seguro para passar para o nosso paciente e entregar o melhor para o nosso paciente, tá? E a gente tem Olha, um o doutor credencial. Aldeci tá falando que já adquiriu e ele indica o curso. Olha aí que maravilha. Obrigada, Aldeci. Então, gente, vou passar, vou até voltar. O nome do outro, vocês podem pegar o QR Code aqui. E se vocês anotarem aqui o cupom de desconto, é Renata05, tá? E aí, se vocês colocarem o cupom de desconto, vocês têm um desconto, tá bom? E para quem ainda não é credenciado da Angel Align, quer credenciar, a gente tem um credenciamento no dia 26 e 27, tá? Que é um credenciamento à noite, das 19 às 22 horas, tá? E faça parte do nosso clube, e é isso. Dúvidas? Doutora, ficou uma dúvida aqui Hum. da doutora Maureen. Peraí, deixa eu ver aqui. Quando perde os primeiros dias, quando perde os primeiros dias de uso desse alinhador? Acho que ela quer dizer quando perde o alinhador, né? O que que você faz? Olha, se a pessoa perde o alinhador, ou ela vai usar um para trás, o antes, o antigo, ou o alinhador sucessor, o da frente, tá? E eu sempre peço o paciente guardar pelo menos os dois últimos alinhadores, que ele não Uhum. jogue os dois últimos alinhadores, tá? Então, isso é importante, porque eu tenho até, quem quiser me seguir, né, no Instagram, é Renata Vale Dentista, eu tenho um Reels que eu coloco que o alinhador tem um relacionamento tóxico com o guardanapo, porque Uhum. enrola no guardanapo e aí o garçom leva e aí começa o estresse, né? Então, assim, para não ter tanto estresse, guarde os dois últimos, que sempre você vai ter um backup. Exatamente. O pessoal tá super elogiando a aula, elogiando o curso. Obrigada, doutora Renata, foi muito boa, né? Só a primeira vez aqui com a gente, né? Mas com certeza vai voltar muito, mostrar outros casos, né? A evolução dos casos. Eu só vou pedir licença rapidinho para compartilhar, porque nós tivemos também a pergunta, Hum. se fica gravado. E sim, nós temos o nosso site educacional. Estão vendo minha tela? Não, ainda tá parecendo a minha. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá parecendo a sua. Aí. Esse é o nosso site educacional, é o Horta Education. Lá, daqui uns 2, 3 dias, a aula da doutora Renata vai estar lá, tá? Então, vocês, quem aí chegou depois, não conseguiu assistir tudo, vocês conseguem depois visualizar a aula da doutora Renata. E lembrando que nesse site nós temos todas as aulas também lá, né? Nós temos aula com suporte clínico com um time de ortodontistas que dão aula da introdução ao uso dos alinhadores na quarta-feira. Depois a gente tem um pré-credenciamento Angel na quinta. Temos o credenciamento Selfie na sexta-feira. E aí, falando um pouquinho dos nossos próximos eventos que também estão no Horta Education, que é o Angel e Beyond, a segunda edição, ano que vem, do dia 13 ao dia 15 de maio, lá no hotel, né, São Pedro.
E dentro, assim, do hotel, né, além da gente utilizar ali o resort, nós temos vários convidados, palestrantes convidados confirmados, que vocês irão assistir, né, as aulas, além de curtir com a gente, o hotel também. E a gente tem o Web Hour toda quarta-feira. Hoje foi com a doutora Renata. Muito obrigada mais uma vez, doutora Renata. Semana que vem estamos aqui com o doutor Christian Guedes, falando também um pouquinho da experiência dele. Fica sempre o convite aqui para que vocês possam assistir, trocar essa experiência que é muito importante, né? Eu acho que essa troca que a gente tem de colegas, a gente sempre aprende. Eu aprendo toda quarta-feira com cada colega novo que vem aqui, né? É muito bom essa troca que a gente tem. Doutora Renata, muito obrigada. Obrigada. Obrigada para todo mundo aí que ficou com a gente aí nessa noite, né? Uma boa noite aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.